Bom, realmente é uma satisfação estarmos aqui para esse estudo na área da mediunidade. E o tema que nos foi proposto para analisar é sobre o desenvolvimento da mediunidade de forma segura e também algumas questões que nós observamos em relação ao medo do desenvolvimento da faculdade mediúnica. Inicialmente, nós precisamos considerar que a faculdade mediúnica, identificada pelas suas manifestações por Allan Kardec, compõe a estrutura cerebral de cada um de nós. É um sentido que nós somos dotados de comunicação com o plano espiritual. Assim como nós temos a visão, a audição, o tato, que nos coloca em comunicação com o meio exterior, com o ambiente que nós estamos ocupando, a faculdade mediúnica me permite também perceber o ambiente no qual eu estou inserido. Mas o ambiente metafísico. Os órgãos físicos me permitem a percepção da dimensão material. O sentido mediúnico me permite a percepção da dimensão espiritual. Nós estamos utilizando a palavra dimensão para realmente identificarmos que estamos dentro de faixas psíquicas vibratórias, ou, como colocamos, dimensões que se interpenetram. Muitas vezes a ideia que se tem de mundo material e mundo espiritual é de um espaço distante, como se realmente fosse um outro planeta, que a gente usa a palavra mundo. Mas a palavra mundo é utilizada para dizer desse espaço que se interconecta, ou espaços que se interconectam dentro de dimensões variadas, a dimensão material e a dimensão espiritual. Então, nós podemos dizer que nós estamos dentro da dimensão espiritual, ao mesmo tempo em que estamos dentro da dimensão material. Porque essas duas dimensões, elas se interpenetram e permitem que ambos os viventes do plano ou da dimensão espiritual e da dimensão material se comuniquem. Daí é que surge a expressão sentido mediúnico utilizada pelo Espírito Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, quando ele retoma a definição de Allan Kardec e busca colocá-la dentro de nossos potenciais psíquicos. Allan Kardec, em toda a sua pesquisa, ele verificou as manifestações da faculdade mediúnica. Ele percebeu que a faculdade mediúnica existe em todas as pessoas. Isso, desde a sua pesquisa inicial, ele já havia concluído isso. Que a faculdade, ela é multiforme, ou seja, ela se manifesta de formas variadas e em graus peculiares de pessoa para pessoa. O que leva, muitas vezes, o indivíduo a dizer: eu sou médium psicofônico, ou eu sou médium psicógrafo, eu sou médium vidente. Como se existissem vários tipos de mediunidade. Na verdade, existem vários tipos de manifestação ou de formas de manifestação dessa faculdade, ou formas de utilização dessa faculdade. Eu posso utilizar essa faculdade de comunicação escrevendo, psicografia. Eu posso utilizar essa faculdade de comunicação pelo pensamento, intuição, ou então entrando no estado alterado da nossa própria consciência e permitir o transe, que seria a incorporação ou a psicofonia.
Então, são manifestações de uma só faculdade. Nós temos uma faculdade mediúnica, e não muitas faculdades mediúnicas. Muitas pessoas dizem assim, eu tenho 2, 3 mediunidades. O indivíduo tem, na verdade, uma mediunidade, que ele utiliza de 2 ou 3 formas diferentes, conforme a necessidade, conforme a oportunidade, a necessidade, não é? Que a pessoa tenha. Então, essa faculdade multiforme foi identificada por Allan Kardec, como disse, em suas manifestações. Mas o próprio Kardec menciona que ele não pôde identificar a origem da mediunidade. Qual é a origem da mediunidade? De onde ela vem? Quando a gente vê a psicografia, a psicofonia, nós estamos observando a manifestação, o resultado de uma faculdade. Nós só vamos começar a compreender a faculdade mediúnica pela literatura mediúnica de Chico Xavier, quando o espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele pontua ou identifica uma região no cérebro que seria capaz de processar as informações captadas do plano ou da dimensão espiritual. Assim como nós temos regiões do cérebro especializadas para a percepção visual, o tato, o olfato, a audição, nós temos também uma região do cérebro que é especializada para as captações da dimensão espiritual. André Luiz coloca a epífise, mas não somente ela, órgãos que estão ali acessórios. Uma questão muito importante quando nós falamos que a mediunidade seria, não é, estaria ligada diretamente à epífise ou à glândula pineal, não podemos esquecer que o cérebro, embora departamentalizado ou com regiões mais ou menos especializadas, ele é um corpo único. Os neurônios se comunicam. Os neurônios, eles se especializam, mas não se isolam. Então, o cérebro é um órgão só e qualquer função que o indivíduo tenha repercute, ou percepção, repercute em outras regiões do cérebro. É por isso que, às vezes, a gente vê alguma coisa e tem uma emoção. Por quê? Porque aquela percepção visual não somente afetou o meu campo de percepção da visão, mas também causou reações químicas emocionais que levaram a uma certa emoção, mostrando que os nossos sentidos não funcionam isoladamente. Eles funcionam em conjunto. E quando o indivíduo perde um dos sentidos, outros acabam se tornando mais sensíveis para compensar aquele sentido que foi perdido. A cegueira, a perda da audição, faz com que outros sentidos, o tato, o olfato, fiquem muito apurados, mostrando que o cérebro ele age em conjunto. É por isso que as percepções do mundo espiritual causam também reações muito físicas. Então, o mais simples que se poderia dizer seriam os arrepios, quando uma pessoa entra num ambiente e sente ali as vibrações daquele ambiente provocado pelos fluidos retidos naquele lugar. Ou quando está em contato mais íntimo com um espírito. O arrepio é exatamente o primeiro sintoma de uma percepção da dimensão espiritual. Mas é uma percepção rudimentar, porque a percepção mais avançada seria a clareza da percepção do pensamento dessa entidade que estaria próxima de mim, o que se dá muito pela intuição. Então, a origem da mediunidade, na verdade, ela está sediada na alma, no espírito. André Luiz também vai explicar que o indivíduo, antes de reencarnar, ele recebe tratamentos no mundo espiritual que o colocam apto a perceber com maior clareza a dimensão espiritual, uma vez que essa possibilidade ela é humana, de todos. Mas algumas pessoas a têm dilatada,
são os médiuns ostensivos. E é aí que o cérebro físico, como uma representação, uma duplicata do cérebro perispiritual, vai ter a possibilidade de processar as informações do mundo espiritual, porque o indivíduo recebeu tratamentos específicos ao nível do perispírito que deram a ele condições de, quando é encarnado, perceber o mundo espiritual. Então, nós podemos dizer que o médium ostensivo ele tem um aparato neurofisiológico adaptado a percepções do mundo espiritual. O que faz com que o indivíduo tenha essas percepções desde a infância. Porque o cérebro é que está pronto, preparado para perceber, em função do tratamento que o indivíduo teve no perispírito. E, obviamente, isso decorreu em função de compromissos que o indivíduo assumiu na tarefa da mediunidade, ou porque quer ter a experiência na área da mediunidade, resgates do passado, ou trabalhos até missionários nesse campo de intermediação do plano espiritual. Mas é uma faculdade de comunicação. Então, nesse sentido, nós vamos perceber que, assim como todos os sentidos estão no cérebro espiritual, a visão, a audição e o tato não estão no corpo físico. O corpo físico permite que a alma encarnada perceba o exterior. O corpo físico permite que a alma encarnada perceba a dimensão espiritual. E aí que entra. A faculdade mediúnica, ela é desenvolvível? Kardec diz que sim. Porque o desenvolvimento da faculdade mediúnica, ele expressa um exercício constante de uma faculdade, uma prática. Então, uma pessoa que trabalhe, por exemplo, com o olfato, e existem muitos profissionais que trabalham com o olfato, sentindo odores, perfumes, por exemplo, a pessoa ela já tem uma aptidão diferente de outras pessoas. Mas com a prática, com o exercício, ele está desenvolvendo uma especialidade, uma expertise única. Então, nós podemos dizer que o olfato é desenvolvível. Mesmo uma pessoa que não tenha essa possibilidade natural mais dilatada, ou um dom, digamos assim, quando o indivíduo não tem uma capacidade olfativa mais apurada, ele pode, pelo treinamento, conseguir aliar isso. É óbvio que aquele que tem aptidão natural, ele vai avançar muito mais. Assim ocorre com os olhos. Uma pessoa que trabalhe com a questão visual, por exemplo, um pintor. O pintor que tem essa habilidade de perceber as cores, matizes, ele olha uma paisagem verdejante, e vê que, na verdade, o verde tem variações ao infinito. Eu me lembro de Debré, quando disse que veio a primeira vez ao Brasil, ficou impressionado, porque ele disse que não tinha tinta suficiente para expressar todas as cores que ele podia perceber. Então, o artista, o pintor, ele tem uma capacidade visual mais ampla. Com a prática, ele desenvolve essa percepção a níveis impressionantes. Ele consegue enxergar cores que outras pessoas deixam passar desapercebidas e às vezes até confunde a própria cor. Então, os nossos sentidos são desenvolvíveis pela prática. Não é? Assim acontece com a faculdade mediúnica. Na medida que o indivíduo exercita essa faculdade, ela se desenvolve, ou seja, ela sai de um ponto e vai para outro, ela se apura. Isso acontece com todas as pessoas que têm a possibilidade da faculdade mediúnica ostensiva, espíritas ou não. Muitos segmentos espiritualistas têm práticas de desenvolvimento da faculdade mediúnica.
Existem alguns que até pretendem forçar o desenvolvimento da faculdade, o que causa um grande prejuízo à psique da pessoa. Ela não deve ser forçada. Assim como uma pessoa que tente forçar a visão excessivamente, ele pode acabar ficando prejudicado na sua capacidade visual. A faculdade mediúnica, ela precisa de um desenvolvimento espontâneo e, em sendo possível, controlado, para que também não haja uma explosão de percepções e o indivíduo acabe se perturbando. É o que acontece com uma pessoa que tem a faculdade mediúnica ostensiva e que, ao longo da vida, não cuida de desenvolver adequadamente essa faculdade para levá-lo ao equilíbrio, ela acaba conduzindo ao equilíbrio, não pela faculdade em si, porque a faculdade é neutra, mas ela permite percepções tão subjetivas, difusas e variadas que o cérebro da pessoa acaba ficando como que obnubilado, ele fica como que perturbado nas suas funções se o indivíduo não souber controlar as percepções que tem espontaneamente. Porque o médium passa a ter sensações. Daí muitas pessoas dizerem, eu gostaria de tirar a faculdade mediúnica de mim, achando que o problema está na faculdade. O problema não está na faculdade. Até porque ela não pode ser retirada, uma vez que ela compõe a estrutura cerebral da pessoa. O problema está no comportamento do indivíduo. O que ele faz da sua faculdade. Assim como uma pessoa que utiliza as mãos para o crime, não se vai imaginar que, cortando as mãos do indivíduo, ele vai deixar de ser criminoso. Porque isso é inerente à sua personalidade. Ele precisa modificar a sua personalidade, não é tirar as mãos. O problema não está nas mãos. As mãos podem conduzir uma arma ou conduzir flores. Aí depende do indivíduo. Então, a faculdade mediúnica, ela não leva o indivíduo à perturbação. Mas, como o indivíduo, o indivíduo tem sensibilidades mais apuradas, se ele não tiver atenção com a própria faculdade, ele se desequilibra. Mas a causa estará na sua personalidade e não na sua possibilidade perceptiva. Ah, mas se eu não tivesse uma percepção tão dilatada, eu não me perturbaria. Não é verdade. Porque o comportamento do indivíduo, tendo ele faculdade ostensiva ou não ostensiva, pode conduzi-lo ao desequilíbrio. É aí que entra um outro fator chamado de educação da mediunidade. Alguns chegam até a dizer, não existe desenvolvimento, existe educação. Na verdade, existem as duas coisas. Um indivíduo vai desenvolver a mediunidade se ele tiver essa possibilidade, querendo ou não, porque isso compõe a sua estrutura psíquica. Agora, se ele buscar uma orientação segura, ele vai desenvolver essa faculdade de forma harmoniosa. Mas ele pode também não buscar uma casa espírita, por exemplo, para desenvolver a faculdade, mas é uma pessoa moralizada, é uma pessoa muito equilibrada, não precisa nem ser espírita. Ele também terá um desenvolvimento com a vida, porque conforme a idade vai passando, o amadurecimento vai chegando, os nossos potenciais psíquicos vão se amadurecendo e estabilizando. A capacidade de raciocínio de uma pessoa mais madura, regra geral, é superior à de um jovem. Regra geral, às vezes, acontece o contrário. Não é? Pessoas maduras que são tão ou mais infantes do que adolescentes, que apresentam, muitas vezes, muito maior maturidade para as questões da vida. Então, o indivíduo que exercite a mediunidade constantemente, ele condiciona o seu aparelho neurológico para que ele fique cada vez mais adaptado ao contato com outras mentes.
Então ele vai ficando mais hábil. O indivíduo que exercite a vidência continuamente, ele vai ficando cada vez mais apurado. Aquela percepção visual espiritual fica mais ativa, mais clara pelo exercício. Assim como a psicografia, quanto mais o indivíduo trabalha na atividade psicográfica, os seus neurônios vão se adaptando cada vez mais a essa função e também o seu perispírito fica cada vez mais adaptado a assimilar pensamentos e transmitir isso para o cérebro e, posteriormente, para as mãos para escrever. Então, a prática, o tempo, o exercício leva o indivíduo ao condicionamento neurológico e ao condicionamento perispiritual, a uma adaptabilidade maior. Então, uma pessoa que tenha 10, 20, 30 anos de exercício mediúnico, ele tem realmente uma maior habilidade no exercício. É a prática mediúnica. Mas os práticos na mediunidade, que não buscam qualificar e se educar, são alvos fáceis para processos obsessivos, porque não conseguem compreender as relações entre a dimensão espiritual e a material. Assim como uma pessoa que sai de um país e vai viver noutro país e não conhece a cultura daquele país. A pessoa vai sofrer bastante, vai apanhar, digamos assim, não é? Até entender como é o mecanismo daquela sociedade. Ele vai gastar um tempo para entender os hábitos do povo e, nesse processo, ele poderá cometer algumas impropriedades, algumas indelicadezas, porque às vezes não compreende a língua, não compreende os hábitos, a cultura. Né? Existem culturas muito ricas que às vezes é muito difícil de se perceber. Leva um tempo. É a mesma coisa com a dimensão espiritual. Os espíritos constituem uma sociedade, têm uma cultura, têm pensamentos próprios. Tem aqueles que são elevados, não elevados, bons, maus. É preciso entender esse mecanismo. E muitas pessoas acham que conseguem entender isso por conta própria. E desenvolvem métodos ou criam métodos próprios de desenvolvimento da faculdade mediúnica. Mas eles ficam com conhecimento parcial, porque a sociedade dos espíritos é muito mais complexa do que a nossa. É muito mais complexa do que qualquer cultura. Por isso é que Allan Kardec diz que a mediunidade, para ser exercida com equilíbrio, ela tem suas dificuldades. A principal dificuldade não é tanto no desenvolvimento, porque, como eu disse, isso consegue com a prática. A maior complexidade tem no exercício da mediunidade não é ficar hábil, mas é entender como funciona a dimensão espiritual, como é que eles se relacionam, os seus interesses, os seus ambientes, os seus grupos, as malícias, as possibilidades de ilusão, mas também os modos de caridade, de bondade, são diferentes dos nossos. Os nossos são mais simplificados. Os dos espíritos são mais sofisticados, porque eles têm possibilidades psíquicas muito maiores do que nós. Nós estamos iniciando o conhecimento da faculdade mediúnica. Nós ainda não conhecemos totalmente os potenciais que a mediunidade pode permitir para o ser humano. É por isso que o indivíduo precisa estudar o que a gente já tem, que aparentemente é muito, mas não é tanto assim. É o suficiente para a nossa faixa evolutiva, que é o que está no livro dos médiuns, é o que existe de mais avançado nas explicações das nossas relações com o mundo espiritual, conferindo segurança na prática. Porque o problema não é enxergar os espíritos. O problema
é estar em eu identificar ou compreender o que eu vejo. Como eu dei o exemplo do pintor. O pintor olha uma paisagem e, dada a sua experiência dos anos de pintura, os estudos acadêmicos que teve, a prática, ele consegue ver matizes de cores que outras pessoas não veem. O médium que estuda, ele vê matizes do plano espiritual que outras pessoas não veem. Ele percebe a subjetividade. É um mecanismo muito delicado lidar com a dimensão espiritual. É preciso saber. Então, quando o indivíduo cria um método próprio para a prática mediúnica, ele falha. Porque Allan Kardec teve uma assessoria espiritual imensa. Ele diz na introdução de O Livro dos Médiuns que o Livro dos Médiuns foi totalmente revisto pelos espíritos. O projeto inicial dele era uma obra pequena, uma brochura, que pudesse dar apenas uns passos para aquelas pessoas que se interessassem na prática mediúnica. Mas os espíritos, ele diz que os espíritos revisaram o material, incluíram, cortaram, e ficou da forma que nós conhecemos. Uma obra muito mais complexa. Ele diz que ali tem inúmeros textos dos espíritos que ele não colocou nome. Nós podemos dizer que o Livro dos Médiuns é uma obra mediúnica. Então, o mundo espiritual trouxe, através de Allan Kardec, o esquema, o mecanismo, o modo, e explicou no Livro dos Médiuns a dinâmica da sociedade dos espíritos, para que o indivíduo não tropece nos riscos desse contato. Foram os espíritos que trouxeram o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns não foi uma criação de Allan Kardec, ele disse isso. Não foi ele que sentou e imaginou o Livro dos Médiuns. Os espíritos provocaram a estrutura do Livro dos Médiuns. Eles orientaram Kardec e disseram claramente, através de médiuns, como deveria ser. E Kardec era muito intuitivo também. Agora, quando eu quero abandonar o Livro dos Médiuns e criar um método próprio, eu corro grave risco. Porque Kardec teve a orientação do espírito de verdade, um espírito de alta elevação da hierarquia do Cristo. Alguns chegam a dizer que é o próprio Cristo, porque espíritos dessa categoria realmente se confundem, não é? Pela sabedoria que tem. É diferente de uma pessoa, embora tenha muito boa vontade, que cria um sistema. E muitas pessoas criam sistemas próprios e levam muitos médiuns à derrocada. Porque fica muito místico, a pessoa fica muito exótica, porque não consegue interpretar essa sociedade. Olha, o estudo dos livros médios não é simples. Embora muitas pessoas passem essa dinâmica do mundo espiritual que é preciso conhecer. Senão o indivíduo corre riscos. Tem questões, por exemplo, que interferem no processo. Objetivos, por exemplo, orgulho e a vaidade. São características, digamos assim, de personalidade. Tem pessoas orgulhosas, tem pessoas vaidosas. Kardec diz que isso interfere demais na percepção mediúnica, porque você se conecta com uma faixa de espíritos que te leva a uma fascinação. Então você deixa de perceber com clareza o mundo dos espíritos, você cai numa armadilha, se você for vaidoso e orgulhoso. Se você cria um método próprio e abandona os espíritos superiores, você também fica à mercê dos espíritos inferiores. Por que isso acontece? Porque a pessoa não conhece a dinâmica da sociedade dos espíritos. É preciso conhecer isso. É isso que muitas pessoas não entendem na questão da importância de estudar a mediunidade. Porque acha que o estudo é enfadonho, mas não é. É a mesma coisa de você tentar viver num outro país e estudar a língua e a cultura daquele país. Estudar a mediunidade é estudar a língua e a cultura de outro país. Qual é a língua do mundo espiritual? O pensamento.
que tem a base de interpretação pelos meus conhecimentos. Por isso que os espíritos dizem, é preciso que o médium enriqueça os seus conhecimentos. Por quê? Para que ele possa ser um bom intérprete do que ele está percebendo. Uma pessoa que não conheça a língua chinesa, ele não vai entender. Ele não vai se comunicar. Ele precisa estudar o chinês, o mandarim, para que ele possa compreender o que está acontecendo. Senão, a vida dele ali ficará praticamente nula, enquanto ele não passar a entender. E não só a língua, a cultura. São culturas muito ricas, milenares. E a mesma coisa com a cultura do mundo espiritual. Então as pessoas fogem do estudo, porque acham o estudo enfadonho, mas é porque não conseguem entender o porquê de estudar. Daí muitas pessoas terem o medo da mediunidade, porque o medo é o medo do desconhecido. Mediunidade não é um salto no escuro. Você lida com mediunidade depois que você tem um tempo de estudo. E muitas pessoas ansiosas, porque já percebem em si a possibilidade da prática, vão para a prática e abandonam o estudo. É o maior erro que se comete. Por quê? Ele fica muito prático, com muita habilidade de percepção, com uma fluência muito grande no contato com o mundo espiritual, mas não consegue entender como esse mundo espiritual funciona. Ele tem uma visão parcial. É como uma pessoa que tente entender um país visitando apenas uma cidade. Eu não posso visitar uma cidade do Brasil e dizer que conheço todo o país. Não é assim que funciona. Então, a pessoa, ela tem um contato com um certo grupo de espíritos. Ela acha que entendeu o mundo espiritual inteiro. Ela ouviu falar que tem umbral. Ela acha que entendeu o mundo espiritual inteiro. Ela vê um médium em transe. Ela acha que entendeu como são todas as manifestações dos espíritos. Não é assim tão simples. André Luiz, para interpretar o livro dos médiuns, ele trouxe de 12 a 14 obras interpretativa do livro dos médiuns, tentando explicar através de exemplos o que Kardec colocou na sua forma mais teórica, principiológica. Então, essa dinâmica é que as pessoas não conseguem entender do porquê de estudar e acha que o estudo é algo enfadonho, desnecessário. O estudo é desnecessário para a prática. Sim, mas para me dar condições de educação e compreensão, o estudo é fundamental. Para eu me livrar do risco da obsessão, o estudo é fundamental. Mas eu posso ser um prático e nem espírita ser. Só que aí eu vou correr os riscos da prática. É o problema do profissional que é prático e do profissional que tem uma graduação, uma especialização, um doutorado. Profissionais que se qualificam ao longo do tempo, mesmo que comecem com a prática, mas eles vão fazendo cursos e nessa formação continuada, ele acaba se aprimorando muito, como também fazer cursos, não é? De graduação, pós-graduação. Isso vai qualificando o indivíduo para que ele entenda mais aquela profissão que ele exercita. E outros não, ficam na retaguarda, porque não se dispõem a melhorar, a crescer naquele ramo de especialidade que abraçou profissionalmente. Não é? Assim é com a mediunidade. Eu preciso ter dedicação à mediunidade. Eu preciso ter perseverança na mediunidade, em termos de prática para desenvolver, e em termos de estudo para me educar. Se eu não cuidar de mim mesmo, estarei fadado a grandes insucessos e decepções na mediunidade. A maior preocupação que o médium deve ter é com ele mesmo, é com a sua própria formação. E se ele identifica em si a faculdade mediúnica, ele precisa aprender a lidar com isso. Porque ele pediu isso. Essa é a luta dele. Não lhe foi imposto em nenhum momento. Ele pode até não recordar, mas não houve imposição. Agora,
ele precisa aprender a lidar com esse potencial psíquico que tem. Eu não estou dizendo que ele deva desenvolver, nem que deva se tornar espírita. Mas ele tem o compromisso de um aprimoramento moral, sim. Que é aí que a prática espírita ela se diferencia, porque o médium espírita ele precisa ter certos cuidados, que é diferente de outros segmentos espiritualistas. O médium espírita precisa estudar. Não adianta eu dizer que sou médium espírita, porque eu frequento um centro espírita semanalmente, mas eu não conheço o livro dos médiuns. Eu não entendi, então. Eu disse que sou espírita. Eu acho que entrar em transe é ser espírita, que é o que o leigo acredita, né? Quem lida com espírita é espírita. Não é. Espírita é aquele que é adepto dos princípios e orientações do espiritismo. E aí vem o estudo, o esforço da transformação moral, a prática mediúnica em grupos sérios, não levianos, evitar a fuga da busca do fenômeno, prestigiando a instrução, não viver da mediunidade. Isso tudo e outros são elementos essenciais à formação mediúnica no Espiritismo. Eu sei que nós temos aí algumas perguntas, eu vou ficando por aqui, Socorro, devolvendo a palavra, e quem sabe a gente vai aprofundando aí um pouquinho mais.